Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje, no nosso componente curricular de matemática, iremos estudar arredondamento e estimativa. Eu trouxe essas duas nomenclaturas para vocês porque em alguns livros trazem somente uma, outros trazem as duas nomenclaturas. Mas se tratando desse tema, arredondamento e estimativa vai te dar a mesma ideia do que nós vamos trabalhar hoje. E vamos também com essa aula relembrar alguns pontos que nós já estudamos, principalmente quando nós falamos das ordens, das classes, das unidades simples e também das unidades de milhar. Vamos relembrar algumas coisas porque é importante para a gente fazer o conceitual dessa aula. Vamos lá sobre o conceito do que seria o arredondamento e estimativa. O arredondamento é bastante útil na matemática, uma vez que se tornam mais fáceis as contas com números que têm uma grande quantidade de algarismos. Então, toda vez que nós trabalhamos com os números maiores, depois das unidades de milhar, e acredito que nós já temos base para fazer este estudo, nós podemos fazer arredondamentos de números naturais para facilitar algumas contas. E quando nós trabalhamos esse arredondamento, vamos ver que ele pode ser tanto para maior, para mais, a gente arredondar para mais, quanto arredondar para menos. Isso a gente vai ter independente da situação que o exercício nos trouxer. Então vamos lá. Para arredondarmos o número, nós temos que deixá-lo com a terminação 0. Então agora nós vamos relembrar aqui as classes. Então nós temos as classes das dezenas, temos a classe das centenas e também temos a ordem das unidades de milhar. Por que é importante relembrar isso daqui? Porque nós vamos fazer em algumas situações onde vamos arredondar apenas pela dezena, apenas para a centena e também pela unidade de milhar. E podendo também fazer a transformação deste número, o arredondamento da centena para a unidade de milhar e da dezena para a centena. Por isso que eu coloquei aqui 0, 0 no início, 3 zeros na centena e 4 zeros na unidade de milhar. Porque nós temos a possibilidade de que o número se arredonde para a centena ou para a unidade de milhar. Por isso é importante que nós retomemos aqui alguns pontos importantes. Dezena, nós temos 2 algarismos, então vai de 10 até o 99, mas como a gente está trabalhando no arredondamento, até o 90. Centenas são formados por números com 3 algarismos e a unidade de milhar com 4 algarismos. Onde nós conseguimos ver essas situações de arredondamento e estimativa? Nós conseguimos perceber muito em algumas campanhas, algumas notícias, que às vezes não nos trazem um número real e eles fazem o quê? O arredondamento deste número, dessa estimativa do que eles estão querendo analisar, para que tenha um conceito maior, uma amplitude maior desse número. Então eu trouxe aqui para vocês uma campanha de vacinação do ano de 2019 que vinha com a seguinte informação. No ano de 2019, aproximadamente 3.000 cães e gatos foram vacinados no município de Governador Valadares. Aproximadamente 3.000 cães. Não quer dizer que era o total de cães e gatos que foram vacinados. Só que a mesma manchete trouxe o seguinte, que foram vacinados 2.275 cães e 644 gatos. Mas na notícia eles trouxeram o quê? O arredondamento. Por quê? Se somarmos a quantidade de 2.275 cães mais 644 gatos, nós temos um total de 2.919 animais que foram vacinados. Mas a notícia também trouxe o arredondamento de 3.000. O que eles fizeram então? Arredondaram para a unidade de milhar. Então, de 2.919, eles arredondaram para 3.000. Unidade de milhar, centenas, dezenas e unidades. Então, algumas propagandas fazem isso para trazer o quê? Uma estimativa de quantidade, nenhuma informação para nós. Uma outra situação muito bacana que vocês podem fazer é quando vocês forem ao supermercado com seus pais.
porque a gente consegue analisar, normalmente os preços nunca estão exatos, né? R$8 exatos, R$7 exatos. Então, sempre tem um valor reais em centavos. Então, quando vocês analisarem algumas situações, algum produto, vocês podem fazer esse arredondamento. Igual eu trouxe aqui para vocês. O litro de leite está R$ 4,75. Se nós formos arredondar para um número exato maior, nós vamos arredondar para quê? R$ 5,00. O pacote de biscoito está R$ 9,60. Se formos arredondar o número para mais, qual o valor que seria? R$ 10,00. Então, vocês podem fazer essas comparações no dia a dia com valores menores, com valores maiores. E uma situação muito bacana é quando vocês forem ao supermercado e analisar os preços de algum produto, tá? Então, vamos fazer aqui como exemplo, na reta numérica, o arredondamento nas dezenas, feito nas dezenas. Então, eu tenho um número aqui, 1.324. Nós vamos arredondar nas dezenas. Então, eu tenho aqui unidade e dezena. Então, nós vamos arredondar esse número aqui nas dezenas. O que nós vamos fazer? Congelamos, falamos esse termo, congelamos a unidade, milhares e a centena para fazer o arredondamento dos outros números. Então, vamos lá. 1.324, ele está entre, para arredondamento, 1.320 e entre 1.330. Arredondamento, ó. Então, olha só, na reta numérica, o número 24 está mais próximo do 20 ou ele está mais próximo do 30? Ele está mais próximo do 20. Então, o que nós fazemos? Arredondamos 1.324 para 1.320. Porque, como eu disse no início da aula, pode ser arredondado para menos ou como para mais. Então, eu tenho que analisar. Se ele está na metade, vamos arredondar sempre para mais. Se ele estiver abaixo da metade, nós vamos arredondar para menos. Vamos analisar agora uma outra situação onde vamos arredondar ainda pelas dezenas. Então, dezena e unidade. Congelamos os dois. 2.438, olhando na reta numérica aqui, o 38 está mais próximo do 40 ou mais próximo do 30? Porque 2.438 está entre o 30, 2.430 e 2.440. Então, nós observando aqui na reta numérica, está mais próximo do 40. Então, vamos arredondar esse número para mais, 2.440. Então, de 2.438, arredondamos para mais, para 2.440. Isso é um arredondamento pelas dezenas. Outra situação que nós podemos ver no arredondamento pelas dezenas é o seguinte: 1.635, ele está tanto para o 30 e tanto para o 40. Estamos arredondando pela dezena, não se esqueça. Então, qual que é a regra? Quando está na metade, nós sempre arredondamos para mais. A intenção é arredondar para o número maior, para a dezena maior, para a centena maior. Então, nesse caso aqui, o 35, nós vamos arredondar o mesmo número, 1.635, para 1.640. Agora, uma outra situação que é bastante importante para a gente analisar, porque é o seguinte: nós vamos arredondar ainda pela dezena, só que nós vamos agora trabalhar com a centena. Como assim, professor? Olha só, o número 1598, vamos colocar aqui na reta numérica. O 98 está próximo do 100. Só que, se arredondarmos somente pela dezena, seria até o 90. Então, como nós fazemos essa transformação? 1598, nós vamos fazer o seguinte: como a gente vai arredondar para a dezena, mas a gente vai modificar na centena, é o seguinte: já que ele vai para o 100, vai ganhar um número a mais aqui. Então, esse número de 1598, ele seria arredondado para 1.600.
arredondamos as dezenas, mas trabalhamos com ele nas centenas. Por quê? Eu não tenho como arredondar 100 na dezena. 100 já faz grupo do quê? Da classe das centenas. Então, o número 1 vem somar aqui com o número 5 que estava na centena. Então, 1 mais 5, 6. Fizemos arredondamento pelas dezenas. Agora, uma situação onde vamos arredondar pelas centenas. Então, 1.324. Olhando aqui a reta numérica, 324, ele estaria bem mais próximo aqui do 300. 324. Por quê? 2.324 está entre o arredondamento de 2.300 e entre o arredondamento de 2.400. Então, se ele está mais próximo do 300, arredondaremos esse número para 2.300. Agora vamos fazer uma situação, arredondamento para unidade de milhar. Eu tenho o número 1.875 e a gente vai arredondar para a unidade de milhar. Olha só, 875, ele está muito mais para 2.000. 875, se nós formos analisar na reta numérica. Então, já que ele está para mais, o arredondamento da unidade de milhar seria para 2.000. Estamos a transformando pela unidade de milhar. Tá? Aqui trabalhamos a centena, 875 está mais próximo de 1.000, de 2.000, o número, né, igualando 2.000, do que 1.000. E agora eu trouxe para vocês algumas atividades também que estão na plataforma para que vocês possam realizar. Vamos analisar com a gente a seguinte situação. Para celebrar o final do ano letivo, foram servidos 354 cachorro-quentes para a turma do 4º ano. Arredonde este número para o mais próximo das casas das dezenas. Então, ele já deu o número, a quantidade, e também para onde nós vamos arredondar, que era para a classe das dezenas. Então, vamos colocar o número aqui, 354, e vamos arredondar para a classe das dezenas. Então, vamos lá. 354 está entre 300 e entre 400. Então, se eu fosse arredondar esse número, analisando na reta numérica somente 54, podemos dizer que ele está mais próximo de 300. Então, o arredondamento desse número de cachorro-quentes, de 354, foi para 300. Esta é a técnica de arredondamento feita aqui pelas dezenas. Vamos analisar agora aqui uma outra situação. O total de torcedores do último jogo foi de 8.674. Arredonde esse número para a centena mais próxima. Então, 8.674 foi o número de torcedores. Então, nós vamos arredondar para a centena mais próxima. Então, 674, ela está entre a centena mais próxima, 600, está entre 600 e está entre 700. Então, nós vamos analisar o seguinte. Se fosse para a gente arredondar isso para a centena, o 74, ele está para o 674 está próximo de 600 ou de 700? Então, ele está próximo de 700 na reta numérica. Então, esse arredondamento está para o número 8.700. Arredondamos para a centena mais próxima. Vamos agora fazer um último exercício analisando para a unidade de milhar mais próxima. Na Escola Estrelas do Amanhã, foram contabilizados 4.252 alunos. Arredonde este número de alunos para a unidade de milhar mais próxima. Então, na escola, ele tem 4.252 alunos. Vamos arredondar para a unidade de milhar mais próxima. Então, entre na reta numérica, está entre 4.000, que é a unidade de milhar mais próxima, e 5.000 alunos.
Só que ele quer para a unidade de milhar mais próxima. 4.252 está mais próximo de 4.000 ou de 5.000? Podemos analisar na reta numérica que 252 estaria bem mais próximo de 4.000. Então, arredondamos esse número de 4.252 para 4.000 alunos. Essas são as técnicas, os exercícios para fazer arredondamentos das classes, das ordens de unidade, dezenas, centenas e unidades de milhar. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E se inscreva em nosso canal no YouTube SMED-GV. Um abraço e até a próxima aula!